A pornografia é o primeiro passo para a traição? Será que, se você vê conteúdo adulto, você está traindo a sua esposa? Você está sendo um marido infiel? Ou será que é só um prazer? É só algo bom para descontrair? E às vezes até é bom para você apimentar o seu relacionamento. Será mesmo? Né? Hoje em dia se prega muito isso, que um casal para apimentar a relação sexual, né, para X, Y, Z, vem pornografia, ou que é só um prazer adulto. Porém, fato é, não é. Ou seja, a pornografia ela não ajuda o relacionamento. E não é neutra também não. A pornografia, aos poucos, ela vai destruindo o relacionamento. Vai deixando as pessoas cada vez mais egoístas. E é o primeiro passo para a traição. E é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. E justamente, eu queria recordar que tem um doutor especialista em restauração matrimonial. E uma vez, vendo a aula dele, ele soltou a seguinte frase. Olha só que interessante. Se perguntassem para ele qual é o principal problema que tem açoitado os relacionamentos atualmente. E aí ele respondeu, pois bem, do ponto de vista circunstancial, ou melhor, do ponto de vista pessoal, é o egoísmo. Porém, do ponto de vista circunstancial, é a pornografia. E de fato, a pornografia ela vai destruindo os relacionamentos, vai fazendo com que as pessoas sejam mais egoístas, mais impulsivas, mais incapazes de amar e vai destruindo todo o amor que há entre o casal. Nunca vou esquecer de um dia em que eu atendi um paciente em que na nossa primeira sessão ele estava a um ponto, a um tris, a um passo de se separar da esposa. A um passo de romper com esse matrimônio. Por quê? Por causa da pornografia. Graças a Deus, ele conseguiu reordenar a vida, conseguiu se fortalecer e vive uma vida casa e o casamento está em pé. Mas, fato é, ele não foi o primeiro caso e não vai ser o último. Não vai ser o último. Por quê? Porque justamente a pornografia, que está intimamente ligada ao egoísmo, faz com que o homem haja cada vez mais impulsivamente, cada vez mais pelo estômago, por esses movimentos baixos, corrompe o caráter. Enfim, é o primeiro passo para a traição. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Então, já deixe seu like, compartilhe, mande para aquele amigo que também está nessa luta. E, então, antes de nós explicarmos por que a pornografia ela destrói o relacionamento, a gente precisa entender melhor o que é o ser humano. Bem, o ser humano, nós vamos dividir nessa aula em 3 instâncias, né? Ele é estômago, ele é coração e ele é cabeça, tá? O estômago é aquele movimento mais baixo, aquele movimento mais inconsciente, aquele movimento mais pulsional, tá? E que muitas vezes nós não escolhemos sentir. Então, imagina um dia que você ficou bravo, né, e você foi ríspido com alguém. Você fala, não, por que você agiu assim, pelo amor de Deus? E aí, depois do tempo, você fala, cara, por que eu agi assim? Por que eu fiz isso? O que eu tinha na cabeça? Pois bem, esse movimento impulsivo é o estômago. No centro, nós temos o coração. O coração ele pode agir ou segundo o estômago ou segundo a cabeça. E depois nós temos a cabeça, que é a parte racional do homem, que é a parte transcendente, que olha para o céu, que é a inteligência dele, que são aquelas decisões tomadas conscientemente. Então, embora você vire e fale, eu não vou ficar bravo no trânsito, com a minha esposa, no trabalho, conscientemente, né, com a cabeça você fala, não vou. Mas o seu estômago, o seu impulso, muitas vezes faz o contrário. Porque é esse movimento mais compulsivo. E bem, as traições, elas sempre vão acontecer pelo movimento impulsivo, por esse movimento do estômago.
Não por esse movimento da cabeça. Porque ele age com impulsividade, não com inteligência. Então imagina o cara que, enfim, falou, não vou trair minha esposa, eu vou ser um marido fiel e etc. E fez esse propósito e tudo. Quando vê, tá na cama com outra mulher. Por quê? Porque ele agiu por impulso. Tá? Então, quando nós agimos pelos movimentos baixos, por esse movimento consciente, pelo estômago, estamos sendo imaturos. Esse é um movimento egoísta. E quando você age pela cabeça, né, você está agindo com maturidade, porque a maturidade é agir pela inteligência, muitas vezes agir o contrário do que nós sentimos. Sei lá, o cara pode estar bravo, mas falou, não, eu não vou gritar, eu não vou ser ríspido, porque eu sei que é errado. Você está agindo pela cabeça, pela inteligência, não pelo estômago. Imagina assim, imagina que o homem, né, saiu para trabalhar, ele tem a família dele, a esposa fica em casa com os filhos. E aí, ele começou a trabalhar, né, trabalhou e tudo foi um dia puxado. Sabe aquele dia que tudo parece que dá errado no trabalho? Pois bem, foi um dia desses. E a única coisa que ele queria era chegar em casa, né, dar um oi para a esposa, ficar com os filhos, talvez ir numa academia, jantar, enfim, né, foi o dia. Aí ele chegou em casa. Quando ele chegou em casa, estava a esposa de cabelo em pé, cansada, os filhos cansados também. Foi no dia da família também, em casa, né? Sem tomar banho, sem jantar pronto, a casa estava uma bagunça, etc. E aí, nesse momento, ele tem duas opções. Ou ele fica irritado, vira e fala, mas você fica em casa e você não faz nada direito, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, chega em casa e toma bagunça também. Se vira e etc, e vai pra academia. Ou ele pode olhar assim e falar, nossa, meu amor, foi puxado o seu dia hoje, né? E mesmo cansado, mesmo não querendo, mesmo não sentindo bem, fala, meu amor, vai descansar. Pode deixar que eu dou banho nas crianças, a gente pede uma janta, vou dar uma limpadinha aqui na casa, eu sei que o seu dia foi muito puxado. Percebe a diferença? Então, quando ele agiu pela cabeça, por esse olhar transcendente, por esse olhar de doação, ele agiu pela cabeça. E se ele agisse de modo ríspido, egoísta, pensando em si mesmo, pensando no seu bem-estar somente, ele está agindo pelo estômago. E um é maturidade, o outro é imaturidade. Só que qual que é o problema da pornografia? O problema da pornografia é que cada vez que você assiste, você reforça esse movimento pelo estômago. Você reforça esse movimento compulsivo. Por quê? Porque a pornografia não é só sexo, não é só prazer, mas é a substituição da inteligência pela pulsão. É a substituição da maturidade, da doação pelo egoísmo. Por quê? Porque ninguém vê pornografia pela cabeça. Vocês sabem que é errado, vocês não querem. Mas cada vez que você vê, você age por impulso. E é sempre assim. Sempre depois da queda, eu tenho certeza que você tem a queda, tem um momento de prazer e dá a sensação de que você volta à realidade. Dá a sensação de que não era você que estava ali, que você estava em transe. E aí você vira e fala, cara, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer essa merda? Eu não acredito, eu falhei de novo. E aí vem vergonha, culpa, remorso. E você começa a fazer propósitos. Mas por quê? Porque no momento que você estava vendo conteúdo adulto, cometendo o ato solitário, você estava agindo pelo estômago, pelas suas pulsões. E quando você age repetidamente pelas pulsões, você tem uma compulsão, um vício. Agora eu te pergunto, se você não consegue vencer esse seu movimento impulsivo, não consegue reordenar esse seu movimento impulsivo com a pornografia, o que garante que não vai... O que garante que você vai conseguir fazer isso com uma mulher de verdade? Percebe a diferença? Percebe que você fica cada vez mais impulsivo.
E uma traição sempre ocorre por esse movimento estomacal? Por esse movimento baixo? Por esse movimento consciente? E aí você se treina a não agir pela inteligência, mas por suas compulsões. Por isso, é o primeiro passo para a traição. Ou seja, se um homem ele não tem um autodomínio, se ele não é viril de verdade, e virilidade não é fazer sexo com um animal. Virilidade é ter esse autodomínio. E se você não tem esse autodomínio, imagina quando o teu casamento estiver mal, quando você estiver se desentendendo com a esposa, e aí chega uma mulher no trabalho, te elogiando, te tratando bem. Você vai mesmo conseguir ser fiel à sua esposa? Percebe? Ou seja, sua esposa está com você todos os dias, está te servindo, está te amando. Você tem uma vida real com ela. A amante não. Porém, a amante é atraente. Por quê? Porque você não convive com ela. É muito fácil, é igual no começo do namoro. Sabe qual que é o melhor remédio para amante? É começar a morar com ela. Ou seja, um homem, quando ele tem uma amante, é sempre muito bom. Quando eles moram juntos, dá tudo errado. Mas enfim, voltando aqui ao foco. Então, é esse movimento egoísta. E de fato, o amor é essa doação. Gosto muito do conceito logoterapêutico de amor, que é esse movimento de transcendência. Esse movimento de sair de si e se dedicar ao bem do próximo. Esse amor de benevolência, de querer a felicidade do próximo, a felicidade da sua esposa, que ela seja a mulher mais feliz, que ela seja a mulher mais amada, que ela se sinta bem, eu quero o bem dela. Isso é um amor verdadeiro. Mas o amor egoísta é aquele que só pensa em si. É aquele que usa do outro para o seu próprio bem. Olha para a cruz de Cristo. Me diz, Deus ele precisava morrer na cruz? Deus é mais feliz com o nosso amor? Não. Ou seja, Deus ele é completamente feliz em si mesmo. Deus não precisa da gente. Ora, bolas, ele é Deus. Mas por que ele morreu na cruz? Porque ele nos ama. Ou seja, os únicos que foram beneficiados com a morte de Cristo na cruz fomos nós. Foi um péssimo negócio para Deus. Ele não saiu ganhando em nada, ele não precisa de nada. Mas por que cargas d'água ele foi morrer numa cruz? Por amor, para o nosso bem, para a nossa salvação. Percebe como ele despojou-se de si mesmo para o nosso bem? Ele saiu de si, ele se doou para o nosso bem, para a nossa felicidade? Mas a pornografia, ela faz um movimento contrário. Você usa das outras mulheres como se fosse um pedaço de carne para você obter prazer, para você relaxar. Mas eu tenho certeza que você nunca se perguntou se a atriz ela tem nome, e se perguntou qual é o nome, se teve curiosidade, era para usá-la de novo. Não perguntou se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela estava querendo estar lá, se ela estava obrigada, se ela tem família, quais são os sonhos dela. Percebe que você usa como produto de carne? Enfim, então faz com que você seja cada vez mais impossível. Percebe? E cada vez mais egoísta. E é um problema muito grande. Por quê? Conforme o vício vai se tornando grave, conforme ele vai se arraizando cada vez mais em você, ele suprime esse senso moral. Cara, imagina que inteligência fala: pornografia não é legal, trair minha esposa não é legal, a infidelidade não é legal. E aí você tem essa neurose, porque embora sua cabeça saiba de tudo isso, seu estômago tem esse movimento contrário, esse movimento possível. Aí você fica nessa guerra. E aí você tem que criar uma espécie de outra personalidade, uma vida dupla. Porque por um lado você é o homem, pai de família, esposo, bonitinho, etc. Mas por dentro você sabe que é essa corrupção.
meio que você vira uma outra pessoa. Essa vida dupla de um homem admirado e de um homem miserável. Mas aos poucos, ele vai corrompendo a sua cabeça, a sua inteligência. E você vai sendo cada vez mais impulsivo e a sua inteligência vai sendo corrompida. E a tal ponto, e eu já vi isso na prática, que vai corrompendo o seu senso moral, a sua lógica, o seu raciocínio, fazendo com que você afirme frases como: para a esposa é bom. Não é pecado ver pornografia. Mas se ela permite, tá tudo bem. É que eu sou homem. Ele fala: Giovanni, eu sei que é errado, eu caio, mas eu nunca vou fazer isso, meu irmão. Você vai chegar. É o processo. Eu cansei de ver homens que chegaram no meu Instagram falando coisas bizarras. Falando que, cara... Enfim, falando que a esposa deixa ver pornografia e que é bom e que não é pecado e que ele pode comungar e que tá fazendo bem pro relacionamento deles e que ele tem um direito de trair a esposa. Algo absurdo, absurdo, absurdo. Por quê? Ela corrompe o senso moral. Ela corrompe a sua inteligência. Aí você fala: Giovanni, eu nunca vou chegar nesse nível. Será? Pensa um pouco. Quando você começou com esse mundo do vício, qual foram o propósito que você fez? Não sei. Eu vou ver imagens, mas nunca vou ver vídeo. Aí depois foi para vídeo e coisas cada vez piores. Então assim, se você quiser reordenar esse movimento estomacal, purificar seu imaginário, ter cada vez mais autocontrole, dar o primeiro passo para essa mudança de vida, clique no link abaixo e acesse o guia para dessexualizar o cérebro. Lá eu te dou passo a passo para reordenar esse movimento estomacal, tá? E, enfim, envie esse vídeo para aquele seu amigo que também está na luta, né? Para aquele seu amigo que também precisa ordenar a própria vida. E nos vemos numa próxima.